A paz do Senhor, geração eleita, louvado seja o nome do Senhor. Quero desejar a todos uma boa tarde, cheia da misericórdia e a paz de Cristo, amém? Nesta feita, vou estar deixando a sétima parte, aleluia, a sétima e a final do capítulo de Esther, capítulo 7, livro de Esther. Esse já é um encerramento do propósito que Deus colocou no meu coração, porque antes de ontem, foi o dia em que eu postei a sexta edição, né? A sexta parte. Quem acompanhou viu o que aconteceu com Mardoqueu, quem acompanhou viu o que aconteceu com Ramã, aleluia, por parte do rei, né? Nós vimos que Ramã foi obrigado a honrar Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu tinha história com o rei e Ramã tinha um cargo com o rei. Mas hoje eu quero deixar para você o capítulo 7, o final já da história, para encerrar, amém? Não é o final, não é o último capítulo, né? Porque na verdade são 10 o número de capítulos do livro de Esther, mas eu só vou pregar até o sétimo capítulo, que é para a gente não me estender muito, porque Deus colocou no meu coração o livro de Daniel, Deus colocou no meu coração o livro de Jonas, para estar pregando capítulo por capítulo para você entender um pouco a história, amém? E nesta feita, capítulo 7, né? Você que se encontra em casa, no banheiro, quintal, cozinha, onde quer que você esteja, você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir no livro de Esther, capítulo é o de número 7, aleluia, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 7, verso é o de número 3. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o teu favor, ó rei, e se isto te agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo somos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escrava, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Verso de número 5. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a cometer uma coisa dessa? Onde está ele? Perguntou o rei. Esther respondeu: o adversário e inimigo é Ramã, esse perverso. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se e deixou o vinho ali e saiu e foi para o jardim do palácio. Percebendo Ramã que a atitude do rei já era condenável, ele ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada, e então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns dos oficiais cobriram o rosto de Ramã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: olha, rei, há uma forca de mais de 20 metros de altura, ou 50 côvados, se a sua tradução for João Ferreira de Almeida, a quarta edição, revistada e corrigida, tá? Mais de 20 metros a 25, a tua vai dizer provavelmente côvados, 40 a 50 côvados de altura, amém? Junto à casa de Ramã, há uma forca que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque Ramã nela. Assim Ramã morreu enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Que coisa linda, né? É lindo para quem acompanhou, né? Na verdade, porque quem não acompanhou e estiver vendo esse vídeo não vai entender. Então eu lhe recomendo, você que está vendo esse vídeo, que não assistiu a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, quinta parte, a sexta, essa é a sétima.
Se você não acompanhou da primeira até a sexta, ao que tange a sétima, você não vai entender. Se você ler só, estudar comigo, acompanhar este vídeo, só na sétima parte. Porque você vai ter que aprender a primeira até a sexta, para entender esta sétima parte que vai ser pregada agora. Na realidade, não tem nem o que ser pregado aqui. Na realidade, já está tão claro o que aconteceu, que é notório nós ver o que acontece com quem prepara a forca. Nós vimos e aprendemos do capítulo 1 até o capítulo 6 que Ramã ele teve ódio dos judeus. Ramã ele teve uma ira dos judeus, uma ira que não tinha, como que eu posso dizer? Uma ira que não tinha algum motivo específico para estar preparando forca ou armadilha para algum irmão. Mas Ramã foi esse que teve essa fúria. E ele prepara a forca. Para quem acompanhou, viu que no capítulo 4 até o capítulo 5, Esté vai fazer um pedido para o rei, para o banquete. Então este dia, o capítulo 7, é o dia do banquete. O capítulo 7 ele foi o dia em que Esté resolveu marcar para se encontrar com o rei no banquete. E foi justamente nesse dia, louvado seja o nome do Senhor, em que Esté fala para o rei o que estava acontecendo. Em que Esté conta para o rei o problema que ela estava enfrentando. Porque enquanto Esté se martirizava, enquanto Esté ouvia de Mardoqueu se martirizando, o problema não ia ser resolvido. Enquanto eles estavam se martirizando, enquanto eles estavam rasgando as vestes, nada ia ser resolvido. Até que então alguém toma uma atitude de ir falar para o rei em nome de Jesus. E por falar ao rei, eles estão falando para alguém que poderia resolver o problema, alguém que pode resolver o problema. E é interessante nós perceber, louvado seja o nome do Senhor, que Esté marca nada mais, nada menos do que um banquete na mesa, para revelar quem é o obrigado Jesus Cristo de Nazaré, para revelar quem é o traidor. Porque nada mais melhor do que a mesa, para conhecer quem é quem. Porque nada melhor do que um banquete na mesa, para revelar caráter de crente. Você quer ver uma coisa? Diz a Bíblia, obrigado Jesus Cristo, que na última ceia estava Jesus, louvado seja o nome do Senhor, com os seus 12 discípulos. E o texto sagrado é tão lindo que diz que os 12 estavam sentados, 13 com Jesus. Os 12 estavam sentados, de repente Jesus revela para eles que um dos tais é o traidor, que um dos tais está possesso de um espírito demoníaco do diabo, do inferno. Mas infelizmente quando Jesus olha para todos, Jesus vai dizer: um de vós é o traidor, um de vós está com demônio, um de vós está possesso e vai me trair. De repente João olha para Pedro e diz: será que sou eu? De repente Pedro olha para João e diz: pergunta para ele quem é. De repente um olha para o outro e diz: Senhor, sou eu. O outro olha e diz: Senhor, sou eu. Então entenda, naquele momento todos que perguntaram Senhor, sou eu, eles estão revelando para nós que nenhum deles conheciam a si mesmo, porque Jesus está falando de algo que é que tange ao futuro, e eles estão revelando do algo que tange ao presente. Eles estão dizendo: Senhor, sou eu. Jesus está dizendo: no futuro será revelado, mas na mesa foi revelado quem era o traidor. Jesus pega um pedaço de pão da ceia e ele molha em algo concernente. Alguns acreditam que seria vinagre, outros acreditam que seria alguma bebida que deixaria um pão com um sabor mais gostoso. Eles melam. Aí Jesus vai olhar para todos e vai dizer: aquele que comer do meu pão, do meu prato. E Jesus coloca na boca de Judas. Quando Judas ele prova o primeiro pedaço, Jesus olha para ele e disse: faz o que tem de fazer e faz depressa. Eu aprendi que o traidor ele não foi revelado em meio ao campo. Eu aprendi que o traidor não foi revelado dentro da congregação. O traidor foi revelado na mesa. O traidor foi revelado que ele estava... Ai, Jesus, obrigado. Que ele estava na mesa. Sabe o que é mais lindo disso tudo? Cuidado. O traidor pode estar sentado. Todo mundo precisa de um Judas. Todo mundo precisa de um traidor. Até então, se não fosse a Penina, Ana não tinha alcançado Samuel. Até então, se não fosse Judas, Jesus não tinha ido para a cruz do Calvário.
Até então, se não fosse Ramã, Mardoqueu não tinha ido despertar Esté para ir falar com o rei, até porque fazia 30 dias que ela não chegava na presença do rei. Então todo mundo precisa de uma pessoa sentada na mesa dessa forma. Por quê? Porque isso te inspira a tomar uma atitude. Porque isso te inspira a tomar uma decisão. Mas Val, que o traidor que está sentado na mesa comigo eu não suporto. Aguenta um pouquinho, porque esse traidor um dia vai ter um final tão triste que você não imagina. O final de Ramã, diz o texto sagrado, que Esté vai olhar para o rei Assuero e vai dizer: rei Assuero, é o seguinte, o meu pedido é esse. Eu quero que o rei poupe a minha vida e a vida do meu povo. Olha, e a vida do meu povo. Quando Esté diz isso, o rei olha para ela e diz: mas por que Esté tu está me dizendo isso? Quem foi Esté que tramou a morte de vocês? Esté disse: mas ó rei, se nós tão somente fosse vendido como escravo, eu ficaria calada, eu suportaria, mas estão planejando a morte do meu povo, e não só do povo, a minha também. Quando Esté diz isso, o Assuero se levanta e pergunta: quem é que fez isso? Quem ousou fazer tal coisa? Diz a Bíblia Sagrada que Assuero, quando termina de falar isso, Ramã estava sentado na mesa. Agora você imagina a atitude de Ramã quando ele descobre que Esté também era judia. Quando ele descobre que Esté era prima de Mardoqueu. A aflição que o traidor estava tendo naquele momento. A aflição que o traidor passou naquela mesa. Tendo que olhar para Esté e Esté olhando para o rei dizendo: é Ramã, o traidor. É algo que foge da compreensão humana. Porque infelizmente essas coisas acontecem não em meio a uma solidão, mas a verdade é essa. A revelação de quem é traidor se revela em público. Se revela em público. Então eu vou encerrar isso aqui para não comer muito tempo, porque eu estou doido para entrar logo no outro texto do livro de Jonas, no livro de Daniel. Mas aqui nós encerra o capítulo 7 de Esté. Sabe o que é lindo? É que até a atitude de Ramã, de humilhação, é reprovada. Até a atitude de Ramã é reprovada. Por quê? Porque até a atitude de um invejoso, porque até a atitude de quem trama a morte de um irmão, a queda, a ruína, a destruição, a desgraça de um irmão, até a atitude dele é reprovada. Assuero vai dar uma volta no palácio quando Esté diz que é Ramã. Quando Esté diz que é Ramã, Assuero vai dar uma volta. Ramã aproveita para se humilhar em cima de Esté. O rei volta e olha e diz: até a atitude de Ramã é reprovada. Porque ele olha para Ramã e diz: Ramã chegaria ao cúmulo de violentar Esté, mesmo diante de mim e dentro da minha própria casa. Mas Ramã não estava querendo violentar, Ramã estava se humilhando. Então entenda, até a atitude de um invejoso é reprovada. Quando isso acontece, alguém chega, coloca um saco na cabeça de Ramã, porque assim tratavam-se os capatazes dos reis, os soldados do rei, os oficiais dos reis. Quando o rei já tinha decretado algo, então eles cobriam o rosto e levavam para a execução. De repente, enquanto eles estão levando Ramã para a execução, quando Ramã está trilhando o caminho da morte por ser um grande invejoso, quando Ramã está trilhando o caminho da destruição por conta da inveja, porque a inveja causa isso em nossa vida. Você que tem repulsa de algum irmão concernente a ódio, a inveja, cuidado, você está caminhando um caminho de destruição. No final, Arbona vai olhar e vai dizer: epa, ó rei, não leva Ramã agora não, porque tem uma forca com mais de 25 metros de altura, ou 50 côvados de altura, que Ramã preparou para Mardoqueu. O rei Assuero vai olhar, olha o fim do invejoso, olha o fim do invejoso. O rei Assuero vai olhar e vai dizer: prepara
a forca que Ramã preparou para Mardoqueu e enforca Ramã nela, o texto encerra dizendo, meu lindo, e Ramã morreu enforcado na forca que preparou para Mardoqueu. Sabe o que é lindo? Vou encerrar agora. Não adianta você difamar alguém. Não adianta você cavar uma cova para alguém cair. Não adianta você rolar uma pedra para a mesma rolar sobre alguém. Não adianta você querer acabar com o ministério de ninguém. Não adianta você preparar forca para o seu irmão. Porque, infelizmente, Gálatas 6,7, colhemos o que plantamos, ceifamos o que semeamos. Então, infelizmente, filho, se você está plantando forca, vai colher forca. Se você está plantando, cavando buraco para alguém cair, você vai cair nele. Se você está plantando discórdia, vai colher dissensão. Se você está plantando ódio, infelizmente, filho, o inferno e lago de fogo te espera. Mas, por favor, muda, tá? Ramã não aprendeu. E se aprendesse, era tarde demais. Mas eu creio que para você não vai ser tarde. Amém? Muda. Não prepare forca para ninguém. Porque aquilo que você prepara para alguém vai ser o que lhe acontecerá. Tá certo? Então mantenha o seu caráter de homem de Deus. Mantenha a sua postura. Para de difamar. Tá? Para de difamar os outros para querer justificar o teu ego. Isso não rola com Deus. Deus, ele é justo. Tá bom? Fica com Deus. Aqui nós encerramos o capítulo 7. Aqui nós encerramos o propósito do livro de Esté. E já deixo uma palavra profética. Do capítulo 1 ao capítulo 7. Vou tirar uma palavra profética. Você não é o único. Sabe o que foi que aconteceu? O anel foi tirado do dedo de Ramã. Foi dado para Mardoqueu. Vasti foi tirada a coroa da cabeça dela. Foi dada para Esté. Aqui eu encerro o propósito de você não é o único. Tá bom? Que a graça, a paz, a misericórdia, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, a temperança, o amor de Cristo esteja comigo e com você todos os dias de nossa vida. Tá bom? E daqui para mais tarde, em nome do Senhor Jesus, se Deus permitir, estarei entrando em um novo propósito do livro de Daniel. Tá bom? Vamos começar do capítulo 1 e vamos até o capítulo de número 6 do livro de Daniel. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Acompanhe os vídeos que estão sendo gravados, porque Deus fala em nome de Jesus, tá bom? Aqui não tem negócio de mistério, de pular, marchar, rodar. Eu acredito nos mistérios de Jeová. Eu acredito. Eu acredito em revelação, acredito no dom de Deus. Mas aqui para você tem Bíblia, tá bom? Fica com Deus, porque é a palavra que liberta. E você é geração eleita.